Olhamos para o futuro político do Brasil. Em 2024, os brasileiros irão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. O Alex Rodrigues nos traz uma reportagem especial sobre as expectativas para as eleições. 5.570 prefeituras e quase 60 mil cadeiras nas câmaras. São muitas as vagas e maior ainda a quantidade de opções para ocupá-las aqui no Brasil. E nesse ano de 2024, que está só começando, teremos ao final dele as eleições municipais, definindo vereadores e prefeitos para os próximos 4 anos. E assim, fomos às ruas para saber o que o brasileiro tem pensado sobre a nossa política, o que ele tem achado a respeito dos candidatos que estão à disposição. Cara, eu avalio muito nos políticos as propostas, né, sobre questão também de saúde, eu avalio sobre educação, né, o que ele realmente proporciona de melhor para a sociedade, né, o que realmente ajuda, né, porque o político não depende só da gente, depende também do povo, do próximo, a gente também tem que pensar sobre o que a sociedade precisa, né? Então não é muito fácil escolher um candidato porque a gente tem que avaliar muito bem ele antes da votação, acaba que não é perder o voto, né? Mas não passar por uma dificuldade, que ficar dependente. Para conquistar o voto do seu Francisco, o candidato vai ter que provar ser boa opção. Tem um argumento de falar, eles prometem as coisas para a gente, depois você vota no candidato, ele não faz nada para você. Você vai cobrar dele, não, simplesmente você votou o que você quis, não é verdade? Então é isso que a gente fala. E o senhor tem expectativa de que os candidatos mudem muito para esse ano de 2024? Vai ter que mudar, né? Porque senão não tem jeito, né? O nosso está ruim. Em geral, tudo está ruim. O Orlando foi bem direto quanto à satisfação com os nomes que estão à disposição dos eleitores. Tem muita coisa para melhorar. Transporte público, segurança, educação e várias, né? Então, temos que analisar os candidatos, as propostas que eles têm para segurança, educação e transporte. Então, para isso, hoje eles estão devendo isso. Tá difícil, né? Difícil, tá difícil. Não que a gente se a gente escolhe A ou B, não. É o melhor. A gente quer o melhor para a população, né? E tá difícil achar isso melhor. Tá difícil. Hoje não tá fácil, não. Para os especialistas em política, 2024 é um ano que promete muito em relação às eleições. A gente tem uma situação ainda em movimento, né? Porque vamos lembrar que na última eleição para prefeito e vereador estava na pandemia. Então as campanhas foram muito limitadas, o processo ele foi bastante diferente do que vai ser agora em 2024. E também de lá para cá passamos por 2022, que foi um momento político muito conturbado, muito tenso em vários aspectos. Então eu percebo que essa eleição de 24 ela vai trazer aí um novo momento para essa relação entre candidatos e eleitores. É uma eleição bastante acirrada, porque é uma eleição de muita proximidade com o eleitor, né? Diferente da eleição de 22, que deputado, senador, são cargos distantes, meio difusos até. No município, o cidadão geralmente sabe onde mora o vereador, conhece o prefeito, a depender do tamanho do município. Então, é uma eleição diferenciada, é uma eleição muito mais aguerrida, de muito mais contato. E agora, com o processo de 24 sendo permitida a volta das reuniões, das caminhadas, das carreatas, eu percebo que vai ser uma eleição bastante dinâmica e carregada de elementos aí que vão ter que associar tecnologia por um lado e ação de rua por outro. Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, falou sobre uma novidade que está muito presente na sociedade e que com certeza estará na política: a inteligência artificial. A desinformação agora, a desinformação no mundo político, a desinformação como ataque à democracia, como ataque à livre vontade do eleitor de se manifestar nas eleições. Essa desinformação, que já foi ampliada com o instrumento descontrolado das redes sociais, a partir de agora ganha um novo
e problemático fator, a inteligência artificial. Assunto esse que ainda não está bem direcionado, já que são muitos os trabalhos feitos atualmente através da automatização tecnológica. Há várias ferramentas de inteligência artificial. Então, a qual ferramenta o ministro se refere? Eu tenho um pouco de medo do radicalismo do judiciário em relação ao processo político. Eu concordo que há que se arrumar formas para coibir fake news, para culpabilizar quem dissemina e quem cria, de fato, para você evitar um uso maldoso, um uso pernicioso das tecnologias. Isso eu concordo demais, sempre defendi essa pauta. Só que ela é muito complexa, porque o ambiente do digital ainda é muito difuso. Você não tem muita clareza de quais ferramentas podem, quais ferramentas não podem. E eu vou dar um exemplo para quem está nos assistindo. Hoje, dificilmente alguém que tem um smartphone e que grava lá um videozinho para o TikTok não faz uso de alguma ferramenta de inteligência artificial. Seja para criar uma legenda, seja para melhorar a iluminação. Então, assim, como é que vai coibir? O que vai coibir? Que tipo de inteligência artificial é proibida? Então, não dá para simplesmente colocar tudo no mesmo balaio, porque você atrapalha o processo de otimização e qualificação do material. Então, se há um tempo atrás eu precisava de 10 pessoas para produzir um bom conteúdo, hoje, com algumas ferramentas, eu reduzo para 2, 3. A depender do tamanho da campanha, eu consigo ter um quadro menor, menos caro, para poder tocar o meu projeto adiante. Então, eu entendo a fala do Alexandre de Moraes, só que eu reforço, é necessário, então, que haja aí uma escrutinação maior sobre quais ferramentas, o que é proibido, o que é permitido, e a legislação eleitoral não caminhou em relação a isso. Então, assim, vai ser julgado com base em quê? Vamos endurecer, mas baseado em quais elementos? Portanto, eu até sugiro que esse debate ele venha a se tornar mais amplo com vários setores. O pessoal da tecnologia, o pessoal da comunicação política, os partidos políticos, para que haja aí sim uma concertação sobre o que pode e o que não pode. O judiciário, e eu vou ser muito franco agora, o judiciário, sem conhecimento de causa, conhecimento técnico, porque não é papel do judiciário entender de comunicação política, de marketing político, entender como são os processos, isso pode cercear a comunicação política. E aí, se eu não consigo chegar até o eleitor com a minha mensagem, é óbvio que eu não vou ser votado. Nós vamos só eliminar a possibilidade de outras pessoas surgirem nesse ambiente, surgirem no período eleitoral, e vamos dar vazão simplesmente a quem já tem recall, que é quem já está no poder há mais tempo. Então, assim, é temerário falar que vamos endurecer, vamos radicalizar, sem antes sequer debater o processo. Mesmo antes do período eleitoral ser iniciado, aqueles que vão disputar as eleições já começam agora o trabalho em busca de votos. Por isso, é importante ficarmos atentos para fazer uma boa escolha no dia 6 de outubro. É importante lembrar, Alex, que o resultado da eleição de 24 afeta diretamente a vida, o cotidiano de todos nós. Porque é o prefeito que vai cuidar do buraco na rua, do cais, do CMEI que você precisa para deixar as crianças, cuida da iluminação pública. É o prefeito que faz isso. E são os vereadores que vão fiscalizar, que vão saber se o nosso dinheiro dos impostos são bem empregados no nosso cotidiano. Então, a política municipal é a política que mais mexe com a nossa vida cotidiana e com o nosso bolso. Então, pessoas, um pouquinho de atenção, vai pesquisando, vai conhecendo as pessoas. Tem gente que é muito chata, mas tem gente que é muito legal. Tem propostas muito boas, que oferecem mecanismos para você interagir com elas e aí sim poder formar a sua opinião. O que eu acho mais importante não tem solução fácil para problema complexo e para a nossa sociedade todos os problemas são bastante complexos.